Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria para você. Para que você que é telespectador da TV Santa Maria, do canal 19 da NET, você que nos acompanha nas redes sociais, você conheça um pouco mais da riqueza da nossa comunidade, da comunidade negra de Santa Maria, uma comunidade que faz Santa Maria ser a Santa Maria de todos e todas nós, através do nosso empreendedorismo, através da nossa força de trabalho, através da nossa intelectualidade, através da arte, de várias formas e de várias maneiras, nós fazemos com que Santa Maria nos perceba e que Santa Maria tenha no seu DNA o sangue negro. Então, venha conosco que hoje nós vamos conversar com um artista, um grande artista que já fez arte para mim há muito tempo. Até nem é bom, né, Alexson? A gente falar do tempo, né? Ah, Alexson, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu agradeço. Te acompanho, assim, pelas redes sociais, te acompanho no trabalho, assim, já vi algumas produções, você lá trabalhando com o pessoal da Aradudu. Sim, então, sim. muito obrigada por estar aqui. Agradeço. Um artista que trabalha com arte afrocentrada. Exatamente. Alexson, tu é daqui de Santa Maria, tu vem da onde? Eu sou nascido em Tupanciretã, uma cidade próxima daqui, 2 horas aproximadamente. Vim para Santa Maria faz uns 12 anos, vim para cá em 2010, quando eu passei para História na FSM. Me formei, morei desde 2010, basicamente metade da minha vida. Não, eu também, eu cheguei aqui, o meu marido veio na metade de 2009, veio também para dar aula na universidade, ou seja, nós dois viemos para Santa Maria em função da universidade. Ele veio na metade de 2009 e eu fiquei em Santa Rosa até o final do ano com as crianças, tinham no primeiro ano, e aí quando virou 2010, daí a gente veio, então nós temos o mesmo período aqui. Estamos conterrâneos. Estamos conterrâneos aqui de tempo. Alexson, e como é que foi estudar na Universidade? Vim sair de uma cidade menor e vim ser estudante. Como é que é ser estudante na Universidade Federal de Santa Maria? Pois é, eu acho que o meu diferencial foi bem diferente. A questão é diferente para todo mundo, né? Mas para mim foi diferente porque eu entrei na universidade na segunda turma de cotistas. As cotas foram aprovadas em 2009, primeiro em 2009 teve a primeira turma, e em 2010 chegou a segunda turma com os moldes que foi experimentando durante alguns anos depois, ainda no período do vestibular, né? E para mim foi completamente diferente, assim, foi como entrar em outro mundo, porque eu saí de uma cidade do interior com aproximadamente uns 27, 30 mil habitantes, não sabia quase nada do mundo, a internet ainda não era um principal veículo de comunicação, né? Então a gente não tinha muita informação sobre as coisas. Vim para Santa Maria, eu tinha 17 anos e vim morar com uma galera, daí depois eu fui para morar na casa do estudante, e aí quando eu fui morar na casa do estudante, que eu acho que que eu achava que tinha aberto, assim, se expandiu mais ainda, assim. Porque fora as relações que eu tive durante o curso, né, com meus colegas, eu adquiri outras relações morando na casa do estudante, que foi fundamental também para ampliar essa minha perspectiva sobre o mundo, assim, sobre como encarar as coisas. Porque eu morei com vários artistas, estudantes de artes plásticas, artes visuais, artes cênicas também, então essa noção de arte, essa amplitude, assim, sobre como usar a arte
a meu favor, eu adquiri com essas relações, assim. Nunca fiz nenhuma cadeira voltada para, a não ser história da arte, né? Mas específica, assim, não, só... Tu era um estudante de história metido a artista, então. Metido a artista, exatamente. E junto com eles tu aprendeu. Tinha, né? Era nato, sim. já era nato. Eu sempre desenhei desde criança, assim, eu aprendi, acho que como uma boa parte de gerações de artistas, assim, eu aprendi desenhando desenho japonês, assistindo desenho japonês, a gente era fissuradinho, né? Então a gente desenhava, eu tinha um primo meu que a gente desenhava a partir das figurinhas dos álbuns que a gente tinha, e aí eu fui fazendo isso durante toda a final da minha infância e toda a adolescência, assim. E na universidade eu adquiri um caráter político, assim, do meu trabalho para dar uma fundamentação, né? E aí foi quando mesclou, assim, essa relação de ter uma prática de vida, assim. Tanto, eu comecei a trabalhar cedo também, e o meu primeiro trabalho ele foi fazendo letreiro de festa, faixa de universitários, assim. Que quem me ensinou foi um primo meu, e foi com ele que eu adquiri a prática da pintura, assim. Ele tinha aqueles cursos aqueles que vinham por correio, sabe? Eu não lembro mais o nome, mas... Daqui a pouco veio. Ele até me emprestou alguns, assim, mas eu era muito pequeno e não aprendi, eu aprendi mesmo olhando, assim, ele me ensinando no dia a dia. Que tu falou, eu acho que é a primeira modalidade de ensino à distância. Sim, exatamente. Que tinha. Vinha um livrinho e daí pelo livrinho você aprendia a fazer, mandava o material, né? Era bem interessante. Para a área do desenho era bem interessante também, assim. Mas o que me fez aprender mesmo foram as relações com as pessoas, assim. Foi o que talvez... Fora o conhecimento adquirido dentro da universidade e o diploma, a coisa que eu mais valorizo dentro dessa minha trajetória foram as relações e o conhecimento que eu adquiri com os meus companheiros. Alexson, eu já conversei com várias pessoas assim que vieram estudar na universidade e que foi esse momento de estar na universidade que se perceberam como pessoas negras. Sim. Comigo foi a mesma coisa, assim, tipo... Eu acho que a gente aproveitou, o ano que eu entrei, para mim foi determinante, assim, porque foi um período que estava entrando muita gente negra na universidade e muita gente negra estava querendo se ver e se colocar. Foi um período de efervescência política, assim, da formação da identidade negra para mim, assim, porque além dentro da universidade, de forma geral no curso, assim, acho que em todos os cursos isso tem diminuído, mas ainda existe, o percentual de gente negra é muito menor, Na minha turma era eu e mais duas, três, assim. Mas ainda assim, tipo, uma turma de 50 pessoas, ter 3 ou 4 negros, né, e... No mesmo momento estava acontecendo isso com outros sujeitos negros, assim. Então, dentro da universidade a gente começou a se reunir, a juventude negra, né? Dentro do meu curso existiam umas disciplinas que faziam com que a gente tinha que fazer estágio em museu. E daí o professor que ofereceu essa disciplina, ele falou do Museu 3 de Maio. E foi a primeira, foi assim, ele nem precisou falar muito, assim. E eu já queria estar lá. E desde o momento que eu entrei, eu fiquei uns 5, 6 anos lá. Então a minha escola de consciência negra, de posicionamento político afrocentrado, vem das relações que eu adquiri dentro desses espaços, assim. Dentro do Museu 3 de Maio, que depois a gente virou Aradudu, ou desses coletivos negros dentro da universidade, assim. Que é o Afronta. A gente estava na primeira... eu sempre me vi como coadjuvante, assim, dentro desses espaços. Nunca fui o que estava na frente do microfone, mas eu estava ali como uma força política, assim, mais alguém para agregar, né? E tu sabe que agora eu tô falando assim, que tu estavas na retaguarda, digamos assim. Eu vi isso acontecer contigo. Sim. Porque eu fui num evento
que o Aradudu estava promovendo, já foi aqui ali na antiga reitoria. Ah, sim. E era que era a oficina de costura que o pessoal fez, e foi muito legal o projeto, tudo. E quem estava lá desenhando, organizando, ajeitando? Alexson. E tava lá, enquanto a Baiana falava, enquanto a Isadora falava, todo mundo falava, o Alexson não falava nada. O Alexson estava lá desenhando, fazendo, trabalhando, arrumando as coisas, ajeitando as coisas nos seus devidos lugares. E eu acho que é isso, cada um de nós, dentro desses espaços de luta, que são espaços políticos mesmo, como você diz, tem a sua função. Então tem aquela que é do microfone, a Isadora é do microfone. Claro, então ela vai lá e faz coisa. Esse é o métier dela. O do Alisson é outro. Então esse reconhecimento de que todas essas pessoas têm espaço dentro do movimento e que desempenham as suas atividades para que o movimento possa existir é fundamental. Sim, é demais. Essa questão de me ver como coadjuvante, me ver como... Porque é bem isso, assim, a minha forma de comunicação é diferente da Isadora, é diferente de outras pessoas que se colocam para verbalizar, assim, as suas ideias, né? Eu sou completamente diferente, assim, eu até fico pensando, assim, que geralmente o arquétipo de um artista, ele é expansivo, ele é excêntrico, ele fala, ele quer atenção para ele, assim. Eu sou meio estranho, assim, porque eu quero, mas eu também não quero, sabe? Eu quero que vejam o que eu tenho para falar, mas eu não quero que vejam saindo da minha boca ou que saindo da minha mão. Assim. Vejam, mas não vejam, assim, sabe? Não, mas isso é interessantíssimo, porque nós estamos aqui, ó. Olha só o presente. Eu ganhei um presente do Alexson. Esse presente aqui, olha que coisa mais linda. Depois vamos ver se dá para fazer um close. E quando eu disse que o Alexson fez há um tempo atrás um desenho meu, é porque eu tinha um desenho que eu era uma mulher negra sentada em cima de uma pilha de livros. Só que naquele desenho eu estava com o cabelo lambidinho, sabe? Um cabelinho lambidinho. E eu entrei em contato com o Alexson e disse, Alexson, não dá, me coloca um cabelo aí, Alexson, porque esse aqui não tem. Dá volume. Dá volume. E ele fez e ficou muito legal. Depois eu usei durante muito tempo nas coisas que eu fazia, no material que eu entregava para os alunos, sempre ia aquele desenho. Claro. E aí que tá, eu acho que as pessoas estão vendo e ouvindo o Alexson através da tua arte. Então, por isso que de repente fica, quero ser visto, não quero ser visto. Não, tu quer ser visto, mas tu quer ser visto depois. Primeiro vem aquilo que tu produziu, aí depois vem o artista. Sim. O que consegue exemplificar bem essa minha ideia é o meu pseudônimo, né? Eu não assino como Alexson meus trabalhos. Eu assino como Preta. Se lê Preta, né? Mas se escreve daí tem um pontinho e o A. Daí é Preto Alexson. Como se seria assim, mas se lê Preta. Qual era a minha ideia quando eu fiz isso? Era sempre com um caráter político, né? De talvez ressignificar algumas ações do tipo... que nas produções as produções artísticas, elas eram mais valorizadas quando produzidas por homens, né? E daí eu quis meio que reverter essa ideia de trazer um pseudônimo com uma leitura feminina, mas enfim, isso é só para dar um exemplo de como eu quero me esconder ainda dentro do meu trabalho, assim, né? E... acho que é isso, Dança. Não, mas é legal, eu acho que é uma construção. A gente vai se construindo, né? Enquanto ser humano, enquanto artista, enquanto profissional. E a gente vê a tua atuação, a tua presença, Alexson, de forma muito significativa aqui em Santa Maria. Se a gente pensar assim, ó, artistas negros, e a gente teve algumas possibilidades de vernissagens, de exposições, né? E muitas vezes tem a Evelise, tem uma que outro artista negro, mas assim, uma exposição com todos os artistas negros, eu acho que talvez esse ano isso esteja começando a se desenhar, talvez ali para novembro a gente tenha alguma coisa nesse sentido. E aí um significado, trazer a nossa arte
que valoriza essa presença do homem e da mulher negra. Sim, né? Eu acho que é isso. E a tua arte é uma arte de valorização e isso fica estampado, pelo menos para mim. Sim, não, é a proposta principal, assim. Tipo, toda a minha formação como artista, ela veio dessas relações que eu tive, como eu falei, assim, né? A gente até conseguiu, nessa trajetória, assim, que eu participei, produzir algumas atividades com essa ideia de valorizar o povo negro, de trazer autonomia para o nosso povo, né? E como eu ia dizer, tipo, o mínimo do meu trabalho é sempre esse, assim, tentar fazer com que a evidência seja majoritariamente negra. Majoritariamente negra não, mas só negra. Tipo, tinha uma época que eu até meio dizia que eu não conseguia mais desenhar gente branca, assim, eu só conseguia desenhar gente branca. Mas isso era pela questão, tipo, de política mesmo, assim, sabe? De trazer a valorização do negro como evidência, assim. Ano passado não, 2020, no ano da pandemia, quando eu estava mais ali, eu participei de um projeto que a Isa, que é do Araduto, escreveu para uma galera, que tinha como objetivo fazer uma exposição. Eu fiz uma exposição online, assim, e o objetivo era esse, assim, trazer uma perspectiva negra sobre negros, aonde as pessoas podiam se enxergar de alguma forma, assim, dentro do que eu estava trazendo, né? A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta e vamos falar mais dessa exposição. Pode deixar. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com Alexson, nosso artista que faz uma arte voltada para a população negra, voltada para a valorização, por trazer essa imagem do povo negro de uma forma positiva, de uma forma que faz com que as pessoas tenham um encantamento. Eu já vi desenhos teus que retratam a mulher, o homem, orixás, que retratam a natureza, mas todos eles têm sempre essa vinculação de uma pessoa. Eu achei lindo. Algumas, não é telas, foram arte digital, então, voltadas todas para os orixás, vários orixás. Eu achei lindíssimo. Achei lindíssimo. E essa exposição que tu fizesse, antes a gente estava falando, era uma exposição que figura maior que tu colocou naquela exposição? Então, eu fiz, como tu disse, assim, a minha intenção é sempre trazer essa questão da valorização do povo negro, né? E também mesclando com essa questão do conhecimento que eu adquiri, assim, né? Tipo, embora eu não esteja atuando na área que eu me formei, eu tento trazer o meu conhecimento através dos meus trabalhos, né? Não, por exemplo, tipo, tu estava falando, eu fiquei pensando assim, que um dos principais objetivos do meu trabalho é trazer essa questão da representatividade negra dentro dos espaços, né? E não só trazer por trazer, tipo, propaganda de banco que bota a gente negra só para questão de incluir, ou de outros tipos de serviço para tentar te vender alguma coisa. A minha ideia não é vender uma ideia de que o negro é bonito ou tudo mais. É fazer com que eles se enxerguem naquele trabalho e que aquele trabalho tenham uma intenção de trazer ele para cima, né? Não
fazer com que ele se sinta incluso ou só mais um dentro dos espaços. É fazer com que ele se sinta o mais, assim, né? E uma das coisas que, quando tu diz de perguntar qual é a representação maior, eu sempre penso nessa questão das divindades negras como uma forma que ajuda a agregar esse pensamento, assim, né? Eu respeito todas as religiões, não sigo nenhuma, mas, tipo, quando eu trago essas divindades, é para mostrar que elas são tão importantes quanto outras figuras religiosas, né? E acho que dentro dessa exposição que, se eu não me engano, o nome dela era Olhares Negros, se eu não me engano, faz tanto tempo, faz 2 anos já, né? 2020 isso. Mas, enfim, um dos trabalhos que eu mais gosto é uma divindade que significa o tempo. Agora eu não consigo lembrar o nome da divindade. Mas ela é uma árvore que ela consegue mesclar tudo o que eu mais gosto, assim. É uma divindade negra, ela representa o tempo e ela é uma árvore, assim. Tipo, é a natureza, a pessoa negra e o tempo, que é uma coisa que me pega bastante por ser historiador, né? Exatamente. E aí, nessa noção de ser historiador, terminar um curso de história, ser formado em história, tu coloca no teu trabalho como artista, tu traz essa fundamentação de tudo aquilo que tu produz. Mas e o professor de história? Em algum momento ele aparece, vai aparecer, vai trabalhar com isso, ou vai ficar na questão das artes mesmo, Alex? Pois é, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, assim, embora eu seja muito tímido. Mas quando se trata dessa questão de trazer algum tipo de conhecimento, espaços de educação, assim, eu sempre me dei bem. Um dos outros pilares para mim, dentro dessa formação como sujeito, para mim foi o processo da educação. Tipo, eu quis fazer história por causa de uma professora de história, então eu tenho uma relação boa com essa questão, né? E também dentro do Aradudu eu já fiz atividades de arte e educação, trabalhar com construção de mural, trabalhar com estampas africanas, com essa perspectiva de trazer uma arte construída coletiva, assim, sabe? Também uma ideia que eu consegui adquirir não em espaços formais de educação dentro da universidade, mas dentro dessas relações, assim. Eu também fiz parte de um coletivo de educação popular que me ajudou a estabelecer esse tipo de toque que a gente tem que ter com as pessoas com relação à construção de pensamento, né? Não uma visão de cima para baixo, mas construída em coletivo, assim. Né? Mas é uma construção, como tu diz assim, ó, de identidade, e dentro dessas identidades tu vai agregando as pessoas como seres importantes, que são o fundamento de tudo. É isso, tipo, a gente, dentro do Aradudu, a gente trabalhou com esse processo, com esse projeto de arte, né, em 2 espaços, assim. Ele foi construído em conjunto com a comunidade onde o mestre militar, ele é o presidente da associação. A gente fez com a galera lá do bairro lá e com as crianças, né? A ideia era essa, assim, tipo, mostrar uma ideia de produção artística simples, mas que pode dar um caráter visual interessante, assim, né? Trabalhar com... A ideia, quando eu quis trabalhar, era com carimbos com símbolos adinkras, que são bem cultuados dentro da estética negra contemporânea, assim, né? E eu quis trabalhar com esse tipo de arte. Também a gente construiu mural com a galera, com uns grafites, né? Eu não sou o melhor grafiteiro, mas, tipo... Deu pra fazer. E a ideia nessas atividades não é nem o trabalho em si, mas o processo, né? Acho que é o que é mais importante. A gente não aprende quando a gente enxerga o trabalho, mas sim na construção dele, né? Que foi o que eu tentei produzir com o pessoal, assim. A ideia de fazer junto, de estar fazendo alguma coisa, porque eu acredito que quando a gente pratica uma ação, a gente consegue
se sentir vivo de alguma forma, né? Claro. E ainda mais em coletivo e dando resultado quando tu consegue enxergar o teu processo num trabalho, assim, eu acho que é esse feeling assim, que a gente tenta procurar, né? O processo de fazer, a ação. Alexson, e como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? O teu telefone, que eu também acho que é o WhatsApp, passou antes ali, eu queria que tu repetisse, porque eu acho que é muito importante a gente ter a noção também que o Alisson artista é um Alisson afroempreendedor, né? E que essa arte que tu produz, e agora aqui em Santa Maria a gente tem visto algumas, vamos dizer assim, algumas iniciativas no sentido da arte criativa. Afinal de contas, essa arte criativa, essa economia criativa também está para os empreendedores negros. Claro. Então, quem quiser adquirir uma das tuas obras ou encomendar uma obra, pode fazer. Eles te acham, qual é o teu Instagram? Eu sou mais ativo no Instagram, né? E o meu Instagram, o arroba dele é bem complicadinho, assim. Mas é preta, só que se escreve PR3T_A. Olha. Mas também pode procurar pelo nome, Alexson Messias da Rocha, acho que dá para encontrar no Instagram. Isso, acho que dá. E o teu telefone? Meu telefone é 996834241. Isso aí, pode encomendar. Sim, pode entrar em contato comigo, que a gente está aí para conversar, produzir arte. E eu acho muito importante quando tu diz assim, ó, a arte, uma coisa que me incomodou, uma vez eu conversando com alguns historiadores, eram historiadores também, e aí as pessoas às vezes têm dentro das suas casas uma tela, uma escultura, um objeto que remete à nossa afroidentidade. Sim. E aquela família é uma família branca. O fato dela ter na sua casa algo que nos representa, faz com que a gente pense assim, qual é o motivo pelo qual ela quer aquele quadro daquela mulher negra? O que aquela mulher negra representa para aquela família para ela estar na parede? E aí um dos era um historiador, ele me disse, Deborah, muitas vezes não tem vinculação nenhuma com aquela mulher negra. Tem um sentido de ver uma beleza exótica. E quando eu disse, mas será, meu Deus do céu? E aí a beleza exótica, ela não é a construção ou o resgate da valorização de uma cultura. Agora sim, quando uma família branca tem um quadro de um artista e esse quadro traz para aquela família uma aproximação da nossa cultura, aí ele passa a ter sentido. Sim. Mas quando tu falou isso me lembrou, tipo, quando tu falou dessa questão da representação pela representação, lembro aquelas esculturas de negra africana careca com um adorno no pescoço e um turbantão, assim, tipo, aquilo lá é recorte de várias culturas que denotam esse estereótipo, realmente, assim. Mas quando a gente tem esse processo de ter uma consciência, porque eu acho que o que vai dar o caráter de significância para o trabalho é o quão consciente tu é com relação àquilo, né? Exato. Eu acho que esse é o importante, é tipo, tu entender que por quem foi feito, para que foi feito, e que ainda que ela esteja na tua parede por bonito, ela tem uma importância, né? Tem uma importância na tua vida, né? Alisson, muito obrigada. Olha só, passa rápido aqui. Passa rápido, né? Uma conversa. Não, passa muito rápido. Eu queria até agradecer muito ter vindo, te parabenizar pelo teu trabalho, que é um trabalho lindo, maravilhoso. Agradecer essa linda tela que ganhei e levarei para a minha casa. Agora vai ser um negócio. Ou eu levo para casa, ou eu levo para o escritório, ou eu levo lá para a Ubra. Vamos ver aonde, ou eu vou fazer assim, vai andando comigo, onde eu vou, ela vai atrás. É lindíssima, muito obrigada, fico muito feliz mesmo. Obrigada mesmo por esse carinho de trazer. Alisson, olha, valeu muito, e a tua presença aqui e a tua presença em Santa Maria, que é significativa e eleva muito a nossa comunidade. Obrigado. Você que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui, nos ajude para que esse vídeo, para que essa nossa conversa chegue a muitas outras pessoas, compartilhando, comentando, deixando o seu joinha, fazendo com que outras pessoas também conheçam o Viva Ubuntu. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua presença. Alisson, Viva Ubuntu! Viva Ubuntu!
Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.